E aí, Nono, tudo bem? Mais um material chegou essa semana, então estou aqui de volta. A parte de ciência vocês vão encontrar na página 11, 12 e 13 do material de complementação escolar dessa semana. E ela vem falando sobre os átomos. E aí, começar falando que o que vai ser o átomo? O átomo é a menor parte da matéria que vai definir o elemento químico. E aí ele vem sendo estudado, né? A matéria vem sendo estudada desde muito tempo atrás. Começou, inclusive, no século V a.C., com Leucipo e Demócrito. E eles já falavam que a matéria devia ser constituída por alguma coisa que eles chamaram de átomo. Porém, só muito depois, com o avanço da ciência, é que começaram realmente a tentar investigar e descobrir como funcionava, como se comportava um átomo. E aí ele começou essa trajetória de tentar explicar como é o átomo através de modelos. Começou em 1803 com Dalton, que ele criou um modelo que foi chamado de modelo bola de bilhar, porque para ele o átomo era uma esfera sólida, maciça e indivisível. Mais de 100 anos depois, com a descoberta que, na verdade, o átomo podia ser dividido, ele possuía partículas com cargas negativas e positivas, que veio, em 1904, o Thomson, com um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, que o átomo tinha duas partes, uma porção central maior com carga positiva e pequenas partículas menores com carga negativa ficavam rodeando esse átomo. Em 1911, Rutherford ele descobriu que, na verdade, o átomo possui um núcleo e essas partículas negativas, que ele chamou de elétrons, estavam circulando, orbitando ao redor desse núcleo. Então, quando ele foi criar o modelo do Rutherford, existe um núcleo positivo com os elétrons se movendo em órbitas ao redor desse núcleo. E aí esse modelo dele foi conhecido como o modelo do sistema planetário, tá? Igual vocês estão vendo aí. Em 1913, Bohr complementou a pesquisa do Rutherford e aí percebeu que, na verdade, essas órbitas não eram tão aleatórias quanto o Rutherford achava. Essas órbitas eram regulares e que possuíam camadas de energia. Então, cada átomo possuía o seu núcleo positivo, tá? E aí ele descobriu também que, além desse núcleo com partículas positivas, que ele chamou de prótons, existiam os nêutrons com carga nula, que ajudavam a estabilizar esse núcleo no centro. E, em volta desse núcleo atômico, havia a eletrosfera, que é a região do átomo onde estão os elétrons, que tem a carga negativa. E aí ele descobriu que essa órbita dos elétrons não era desregular, haviam camadas de energia onde cada elétron, conjunto de elétrons, permanecia na sua camada, e quanto mais energia tivesse esse átomo, esse elétron, mais camada ou mais para fora estariam essas camadas. Ele descobriu também que os elétrons, quando recebem uma energia, seja elétrica, seja calor, esse elétron salta para uma camada mais alta, e aí depois que ele sobe por causa desse estímulo energético, ele volta para sua camada original, liberando energia na forma de luz. E isso é utilizado até hoje, inclusive nos fogos de artifício. Cada cor de fogos de artifício que a gente vê, verde, vermelho, azul, amarelo, tem metais ali dentro que, com o calor, com a energia do calor da explosão, os elétrons desses átomos de metais, eles saltam de camada e voltam, cada um liberando uma cor específica. E aí, por exemplo, o sódio libera uma cor amarelada quando seus elétrons são energizados, igual essas lâmpadas que eles têm nas ruas. O
cobre libera uma luz esverdeada e assim vai. Inclusive dá até para utilizar essas cores para poder determinar algum desses elementos, tá? Dessa matéria, esses metais. E esse modelo do Bohr, ou modelo do Rutherford Bohr, ficou conhecido como o modelo das orbitais. E por último, em 1926, o cientista chamado Schrödinger, ele percebeu que na verdade os elétrons não estavam circulando em camadas certinhas, mas na verdade os elétrons se movem tão rapidamente que eles ocupam toda a eletrosfera. E aí, visivelmente, se fosse possível ver um átomo, a gente viria uma nuvem em volta do núcleo. E aí essa nuvem foi chamada de nuvem eletrônica. Como vocês podem ver aqui, há o núcleo no centro do átomo, com os prótons e os nêutrons, e os elétrons estão se movendo tão rapidamente, num instante, que quando a gente vai tirar uma fotografia do átomo, o elétron estaria em todos os lugares ao mesmo tempo daquela nuvem. Então na verdade o elétron está em algum lugar provável daquela nuvem eletrônica, aquela nuvem de elétrons que é formada ao redor do átomo. E esse modelo é o aceito e utilizado até hoje. Tá? Na parte 1.2 do material de vocês, já começa falando sobre a matéria. O que vai ser a matéria? A matéria é tudo aquilo que possui massa e volume, ou seja, é tudo aquilo que existe de verdade, pode ser medido, mensurado, quantificado e que ocupa lugar no espaço. Isso vai ser a matéria. E aí também começa a falar do que é feita a matéria. A matéria vai ser feita de átomos, mas de que forma? A matéria forma todas as substâncias, por exemplo, a água, o ferro, o alumínio. E por sua vez essas substâncias são feitas de moléculas. Cada substância tem a sua molécula específica, que por sua vez, cada molécula vai ser feita por um ou mais um conjunto de átomos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a substância água. Ela possui uma molécula que possui uma fórmula chamada, que a gente chama a fórmula da água H2O. O que quer dizer isso? Que ela vai ser formada por átomos. A fórmula química serve para identificar que molécula é e quais os átomos, em quais quantidades esses átomos vão formar essa molécula. Então, pegando o exemplo da água, né? A sua molécula vai ter a fórmula H2O, isso quer dizer que ela vai ser formada por dois tipos de átomo. O átomo de hidrogênio, que a gente representa pela letra maiúscula H, e o átomo do oxigênio, que a gente representa pela letra maiúscula O. E a fórmula também diz as suas quantidades. Então esse H2, esse índice 2 embaixo do H, significa que tem dois átomos de hidrogênio fazendo parte dessa molécula. E o O sozinho, a gente conta que o índice é 1, quer dizer que tem só um átomo de oxigênio fazendo parte. Então a água, H2O, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E essa parte 1.2 termina fazendo uma revisão daquela parte que a gente viu nos vídeos passados, que é sobre a mudança de estado físico da matéria, né? Qual é o nome dessas mudanças do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso e voltando, tá? Com seus nomes, e lembrando que o que vai determinar se a matéria, se a substância, agora a gente pode falar isso, se a substância está no estado gasoso, líquido ou sólido, é o arranjo dos seus átomos. Então, quanto mais próximo e com menos movimentação tiver esses átomos, o estado está sólido. À medida que esses átomos vão se afastando e tendo mais movimento, a gente vai passar por líquido e, por fim, o gasoso. E o que vai determinar isso é a pressão e a temperatura. Daquela forma, quanto maior a temperatura, mais agitada estão os átomos, a passagem vai do sólido para o líquido, do líquido
para o gasoso. Diminuindo a temperatura, a passagem é no sentido contrário. E a pressão faz o seguinte: quanto maior a pressão, mais próximos vão ficar os átomos uns dos outros. Então, aumentando a pressão, a gente vai do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Diminuindo a pressão, sentido inverso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Aqui já tem o comentário, o assunto, acho que é suficiente para vocês conseguirem terminar de fazer as atividades. Usem a apostila também para poder, se conseguirem terminar de fazer os exercícios. E até a próxima.